Meus queridos irmãos e irmãs, Deus seja louvado por essa rica oportunidade que Ele nos dá nesse domingo de manhã, nesse dia maravilhoso. Nós queremos glorificar o nome do Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de entrarmos em sua casa e levarmos uma palavra abençoada para esse tempo onde muitas dificuldades que não conhecíamos têm chegado às nossas vidas, chegado à nossa família. Que a presença do Senhor esteja consolando, que o Espírito Santo esteja dando direção, falando ao teu coração, que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor, que a glória do Senhor que enche toda a terra esteja sobre a nossa vida, sobre nossa família, trazendo a sua paz que excede todo entendimento. Seja a nossa primeira atitude nesse momento orar ao Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome, por essa oportunidade de podermos compartilhar a tua palavra, louvarmos o teu nome, bendizermos ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fica conosco, Espírito Santo, dá-nos direção, guia-nos. Toda honra, glória, louvor, domínio e poder sejam dados ao Senhor Jesus, aquele que criou e sustenta todas as coisas. Em nome dele nós oramos e em nome dele nós agradecemos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Convido você, aonde estiver nesse momento, clamar que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu Senhor, diante
somos sem a Tua presença, Jesus. Venha estar conosco, Pai, venha cuidar de nós. Onde estivermos, queremos clamar pela Tua glória, Deus, e clamar que o Senhor sempre esteja conosco, que nós tenhamos mais da Tua presença, mesmo passando por tribulações, problemas, sabemos que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor é aquele que nos guarda. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar, pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clame pela glória do Senhor, aleluia. Glória, Senhor, glória, invade-nos com Tua glória, Senhor. Glória, glória, Santo, Santo, Tu és Senhor, Santo, 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 Santo. Quem já pisou no Santo do Santo, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou
no Santo dos Santos lugar. Não sabe viver, não vivemos sem tua glória, Senhor. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clamamos, clamar pela glória, a glória de Deus, Senhor. Amados irmãos, depois desse louvor abençoado, eu imagino que a tua experiência, quando fomos ministrados no louvor, pelo Ministério de Louvor, é uma sensação fantástica. O nosso espírito, o nosso ser, corpo, alma e mente, tem a sensação de que sai do mundo dos mortais e vai se encontrar com aquele que é o sobrenatural. Eu e você temos que permitir que o Espírito Santo do Senhor e a Palavra do Senhor nos capacite e nos ensine, nos preparando para a vida eterna. Nós não fomos feitos para viver aqui. Nós somos feitos para estar com o Senhor em todo o tempo. Há um salmo que fala de relacionamento com Deus. Um relacionamento muito peculiar, muito próximo, muito íntimo para aqueles que querem viver a eternidade com o Senhor. O salmo ao qual me refiro é o Salmo 23, intitulado O Senhor é meu pastor. E o Senhor tem nos dado uma visão, um novo discernimento para essa palavra. Nós gostaríamos de inicialmente ler esse salmo. E ao momento em que lemos essa palavra, encontre no teu coração, você que nos assiste pela web, seus familiares, seus queridos, aqueles que estão com você em casa. Encontre aquela terra boa, aquela terra limpa, aquela terra já previamente preparada pela palavra de louvor, pela oração, e que essa palavra frutifique como o próprio Senhor Jesus disse que faria. A 100, a 60 e a 30 por 1. Davi escreveu esse salmo dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus seja louvado pela sua palavra. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 52, falando sobre Jesus, diz: e Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Isso quer nos dizer que eu e você também fomos feitos para crescer. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com esse propósito. Quando Davi escreveu esse salmo, Davi era apenas o filho mais tenro, o filho mais novo de uma família de vários irmãos. Todos os seus irmãos anteriores a eles foram soldados, foram guerreiros do exército do rei Saul. Davi foi o único que ficou em casa. E o trabalho dado a ele foi o trabalho mais difícil que um filho poderia fazer honrando o seu pai. Ele foi pastor de ovelhas. Se existia alguma coisa que Davi conhecia muito bem, era o relacionamento de um pastor com o seu rebanho. E por isso ele fala do seu relacionamento para com Deus, como se fosse e era, e eu e você temos que chegar a um momento em nossa experiência espiritual que nós precisamos reconhecer: nós somos criados para sermos pastoreados. Nós somos criados para sermos ovelhas do supremo e soberano pastor, o Senhor Jesus. E nesse salmo, Davi descreve 3 níveis de relacionamento, que também podem ser comparados ao derramar do Espírito Santo sobre a igreja
E a nossa igreja de referência aqui é a igreja de Atos dos Apóstolos. O primeiro momento, quando o Espírito Santo chega a nós, porque nós não escolhemos o Espírito Santo, nós não escolhemos Deus. Jesus foi muito claro quanto a isso. Ele falou: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, de tal forma que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vocês vão receber. Jesus está falando de níveis de relacionamento para com o Pai. Davi, muitos anos antes de Jesus vir à terra, ele já descrevia como nós devemos viver esses níveis de relacionamento para com Deus. O primeiro momento, a Bíblia nos descreve como o momento em que nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Quando nós vamos a Atos 2, nós vemos que os discípulos estavam com medo, fechados no cenáculo, e de repente, depois de alguns dias em oração, buscando o Senhor, tentando entender o que havia acontecido com seu Senhor e Mestre, Jesus já havia morto e ressuscitado, e eles agora estavam em Jerusalém, esperando para se cumprir aquela palavra do Senhor que ele falou em Atos 1:8, quando ele diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando a palavra diz do alto ser revestidos de poder, é quando o Senhor começa a liberar o Espírito dele. E eu fico maravilhado, Senhor, com essa percepção, com essa descrição bíblica, com essa palavra do Senhor, Espírito Santo derramado. Interessante que Jesus, quando fala de experiência com ele nunca fala de pouca coisa, é sempre de forma abundante. Jesus, quando nos chama a estar com ele, a viver na presença dele, o desejo do coração do Senhor da igreja, o nosso pastor, é que nós possamos passar de uma forma muito breve, chegar ao pleno momento, passemos por ele e depois cheguemos ao transbordar. O primeiro momento que nós recebemos o Espírito Santo. Por isso Davi começa descrevendo esse receber no primeiro versículo do Salmo 23, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você não vem de um berço evangélico, se você não nasceu de uma família que te criou no evangelho, como eu, você certamente sabe discernir um tempo em que Jesus não era o seu pastor. Irmãos, uma vida de insatisfação, relacionamentos insatisfeitos, reclamação a todo tempo, nada nos alegrava. Apesar de termos várias coisas, parecia que tudo nos faltava. Primeiro momento de relacionamento com o Espírito Santo é o momento que ele nos faz lembrar que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E quando ele ressuscita, ele vai à presença do Pai, compra para nós um lugar nos céus. Efésios 2, 8 e 9, a palavra afirma: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não existe nada que eu e você possamos fazer para ser salvos. Não existe nada para que nenhum cristão possa dizer: eu fiz isso e por isso mereço a salvação. Queridos, nenhum de nós merece ser salvo. Nós merecemos sim o juízo de Deus, a condenação do Senhor. Mas quando o Espírito do Senhor nos convence do nosso pecado, e nós entendemos que esse pecado já foi pago por Jesus na cruz, Jesus passa a ser o nosso pastor. A partir desse momento, de nada sentiremos falta. Quando Jesus cuida da nossa vida, a nossa alma é preenchida. Ele começa a nos tratar interiormente, ele começa a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, ele começa a transformar a nossa maneira de fazer as coisas, ele começa a colocar em nossos corações um sentimento que antes não existia em nós, um sentimento de gratidão. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos servir ao Senhor, nós não merecemos sequer estar hoje com a palavra de Deus nos orientando, nos edificando, mas tudo isso nos é dado. Quando nós lançamos pela fé o poder da palavra do Senhor, nós começamos a descobrir, desvendar e começamos a viver o mundo de Deus na terra. O Senhor começa a ser o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Ele começa a tratar-nos por dentro. Por isso que no versículo 2, Davi fala desse início de relacionamento, que é o momento que Jesus chega em nossas vidas. Ele, Jesus, me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós não temos o que temos porque somos dignos, não, jamais teremos alguma coisa de Deus por dignidade nossa. Se nós temos é porque o Filho nos deu a dignidade daquele que fez o sacrifício.
A Bíblia diz que Deus procurou um justo sobre a terra, e a própria palavra do Senhor diz que Deus achou ninguém. Não havia um justo sequer, para que ele pudesse levantar como seu braço forte. E por isso, ele teve, através da força do seu braço, construir a nossa salvação. Jesus é o braço forte de Deus na terra. Jesus é o pastor das ovelhas, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guia, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra de todo mal. Esse é o primeiro momento de relacionamento para com o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre a terra hoje e o seu principal trabalho é cuidar das ovelhas de Jesus. Em João capítulo 14, o Senhor falando dele, ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Outro por quê? Porque esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai fazer o que Jesus fazia. Jesus cuidava das pessoas como ninguém. Jesus dava às pessoas aquilo que as pessoas queriam receber. Isso chama-se indulgência. Jesus é indulgente, porque Ele quer dar a nós aquilo que o nosso coração deseja. E não apenas isso, Ele pode dar mais. Esse segundo momento é o momento onde nós já recebemos, esse é o primeiro. O segundo momento em que nós chegamos à plenitude. Seria como encher um copo. Quando nós recebemos Jesus, nós temos uma porção de água no copo. No segundo momento, esse copo ele está totalmente cheio, plenamente cheio. Ele está pleno. Quando nós chegamos a esse nível de experiência com o cuidado do Senhor Jesus na nossa vida, o pastoreio de Jesus, que é descrito por Davi nesse salmo, ele começa a falar de algumas coisas tremendas que começam a acontecer na vida daqueles que são pastoreados por Jesus. Ele diz, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Um dos grandes terrores, uma das grandes inseguranças que nós vivemos nesse tempo, tempo de coronavírus, é que todos querem fugir da morte, como se ela fosse algo inevitável à nossa existência. Amados, queridos, eu e você temos que ter consciência, e o ser humano é o único animal que pisa sobre a terra que tem consciência de quando nasce e de que um dia vai partir desse lugar. Nós sabemos disso. Se nós não formos pegos pelo coronavírus, certamente outro fator da vida nos alcançará. Mas quando nós temos a plenitude do Espírito em nossa vida, os nossos medos começam a nos deixar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Davi não teve apenas uma inspiração para escrever isso. Ao meu espírito isso testifica dizendo que Deus, no mundo espiritual, levou Davi para conhecer esse lugar. O vale da sombra da morte. Só citá-lo causaria pânico a muitas pessoas. Mas se o Senhor está conosco, e Ele prometeu que estaria, ainda que eu passe por esse lugar. Nós não sabemos o dia. Um dia chegará. Mas nós não precisamos ter medo, porque na plenitude do Espírito Santo que cuida da igreja, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Se nós somos ovelhas submissas à autoridade do Supremo Pastor, a autoridade do poder do nome de Jesus, que já morreu, Ele mesmo morreu, Ele mesmo passou pelo vale da sombra da morte, Ele mesmo transpôs o vale, está direito, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, Ele falou, eu vou na frente preparar-vos lugar, de tal forma que onde eu estou, vocês possam estar comigo também. O terceiro momento é o momento em que nós deixamos a plenitude e vamos ao transbordar. Transbordar é um momento fantástico na nossa experiência com o Pai. Quando nós transbordamos, o medo e a insegurança já ficou para trás. Isso já foi superado em nossa vida. Nós sabemos que a presença do Senhor, que o poder do nome de Jesus, o sangue de Jesus, proporciona tudo isso graciosamente para nossas vidas. Não é por mérito, é graça. Não há mérito nenhum. Mas ao Filho de Deus agradou-nos dar o seu reino. O mérito é dele. E Ele quer que nós cheguemos ao terceiro nível de relacionamento possível. Quando eu vou para o livro de Atos, eu vejo um homem chamado Pedro, discípulo do Senhor. Um homem impetuoso quanto às revelações de quem Jesus era. Era um homem que tinha conhecimento daquilo que Jesus devia fazer, mas um homem inseguro.
um homem que vacilava nas decisões. Quantas vezes eu e você também já vacilamos nas nossas decisões? Tomamos uma decisão errada, falamos uma palavra errada. Por quê? Faltava plenitude. Mas chega um momento na vida de Pedro, que além de receber o Senhor, de ser pleno da presença do Senhor, ele transborda. Irmãos, isso é relatado em Atos 5, quando a Bíblia diz que vinham pessoas de todos os lugares e aldeias, circunvizinhas a Jerusalém, pessoas com problemas espirituais, doentes de toda forma. Aquelas pessoas eram colocadas enfileiradas por um caminho onde supunha-se que Pedro fosse passar. Eu fico maravilhado de ver como o Senhor está aberto para que o busquemos e o encontremos, e que nessa busca e nesse conhecimento do Senhor, Ele possa nos levar a esse terceiro nível de experiência para com o Espírito dEle, que é o momento onde nós transbordamos. Não dá para conter aquilo que o Senhor faz em nossa vida, não dá para esconder, não dá para deixar guardado, isso precisa ser conhecido. Quando chegou o momento de Jesus se manifestar aos homens, Ele não conseguiu ficar escondido. Ele precisou ser notado. Isso aconteceu em Caná da Galileia, quando Ele transformou água em vinho. E o mestre Sala disse àquele noivo, porque havia deixado o melhor vinho para o final. Há uma doutrina equivocada, irmãos, dizendo que Jesus dá vinho às pessoas. Não, não era vinho não, era mosto. Mosto não contém álcool. Jesus não se contradiz na sua palavra. Ele mesmo disse isso. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Ele não deu vinho. Ele deu algo melhor do que isso. Ele deu a alegria da sua presença. Aquelas pessoas podiam transbordar da presença do Senhor. Pedro, quando passava, a Bíblia relata de uma forma magnífica. Pedro não ministrava, não orava, mas ele só passava com sua sombra. Não havia uma palavra. Ele não precisava fazer o que eu estou fazendo com você que me ouve pela web agora. Ele apenas caminhava, e à medida que a sombra de Pedro, ele estava tão cheio que o espírito dele transbordava da presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Eles eram um só. E as pessoas que eram tocadas por Pedro, Jesus ministrava as pessoas, o próprio Senhor Jesus ministrava as pessoas. O próprio endemoniado gadareno ou gerazeno, como queira, não há erro na Bíblia, um nome fala da província e o outro da cidade. Os demônios vieram em direção ao Senhor e falaram, o que vieste fazer aqui, ó Filho de Deus Altíssimo? Vieste nos fazer perder antes da hora? E Jesus olhando disse, sai dele. Quando eu vou a Atos 5 e vejo o Senhor usando a vida de Pedro, amados, Ele não usa uma palavra sequer. Apenas a sombra de um homem consagrado ao Senhor. Totalmente entregue ao Senhor. Que transbordava da presença do Senhor. Vai tocando aqueles endemoniados, aqueles doentes, enfileirados, um ao lado do outro em suas macas. E à medida que a sua sombra o tocava, eu ouso dizer pelo Espírito que o Senhor lhe deu discernimento. Que o Senhor esclareça isso no seu coração. Não era a sombra de Pedro que tocava aquelas pessoas. Era a sombra do próprio Senhor Jesus Cristo. No poder e manifestação da sua santidade plena. Quando aquelas pessoas eram tocadas, todas eram curadas de seus males. Todos os demônios fugiam das suas vidas. E eles começavam a viver o primeiro estágio de relacionamento com o Espírito Santo. O Senhor Jesus começava a ser o pastor das suas almas. E de nada também sentiriam falta. Quando nós chegamos nesse nível de relacionamento, o salmista descreve no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando chegamos ao nível de transbordar do Espírito Santo, nós só vamos fazer aquilo que Jesus fazia. Nós só vamos repetir as ações que Jesus repetia. Vamos habitar na casa do Senhor. Ou seja, o terceiro nível de experiência já nos prepara para a eternidade. Nós começamos essa palavra dizendo que nós não fomos criados para viver nesse lugar. Mas que o Senhor nos prepara, à medida que crescemos, assim como Jesus crescia, assim como cada cristão deve crescer, Ele nos prepara para um encontro com Ele nos ares, que nós cremos. O arrebatamento está muito próximo de nós. E logo nos encontraremos com o Senhor nos ares. E que essa palavra dada ao seu coração nessa manhã, encontre no seu coração
à disposição de crer, à disposição de abençoar e à disposição de servir. Que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Gostaria de orar. Pai, muito obrigado. Queremos te dar graças por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. A palavra do Senhor é luz, ela é espada, ela penetra a nossa alma, ela nos ajuda a discernir o que é bom do que é ruim. Senhor, nós colocamos a vida de cada ouvinte que recebe a Tua palavra nessa manhã. Pai amado, coloca à disposição o desejo, porque o Senhor opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar em direção ao nosso próprio crescimento pessoal, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, sendo pleno da presença dEle, mas que cheguemos ao nível superior, o transbordar. Quando as coisas desse mundo já não fazem mais diferença, não tem mais importância, porque nós sabemos que estamos indo de encontro ao Senhor na eternidade. Muito obrigado. Guarde a Tua palavra através do Teu Espírito e que ela frutifique a 100, a 60 e a 30 por 1. Em nome de Jesus. Gostaria de abençoá-la ainda. Que a graça de Deus nosso Pai, a comunhão preciosíssima do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.